Bom, a igreja pressionava tudo quanto é lado, porque fora da igreja já estavam perseguindo os cátaros. Dentro da igreja, a pressão não era só em relação a problemas físicos com essas pessoas, mas também problemas de fé, claro. Estão lidando com a igreja que é guardiã dos valores cristãos. A igreja pressionava tudo quanto é lado, até que o Papa Lúcio III, no ano de 1184, faz um acordo com o imperador do Sacro Império Romano Germânico, chamado Frederico Barbarroxa, um famoso personagem da história, um acordo para unir o poder eclesiástico da igreja com o poder civil, não é isso? Exatamente. Padre Wander? Aí, a partir daí, a coisa ficou mais clara, porque a igreja entrou na briga para valer contra os cátaros. Sim. É que a aliança foi uma necessidade de momento, de época, não tem como se fugir disso. Em vista de se conter o distúrbio, a desordem e o caos que a expansão da heresia catarista estava provocando, o Estado propôs à igreja que fizesse uma aliança onde a igreja cuidaria daquilo que lhe é própria, de avaliar a heresia e quem a tenha cometido, e o Estado, então, sentenciaria aquele que foi condenado de heresia. A partir desta aliança, começou a existir um fenômeno, se você já me permite recordar, que, pois não. Por causa desta aliança, desse acordo, o Estado passou a ter a potestade, em N casos, de nomear os inquisitores ou inquisidores que conduziriam os processos. E quando o Estado passa a ter prioridade na nomeação, passa a ter prioridade. Não é que só ele nomeava, mas ele passa a ter prioridade. Quando o Estado passa a ter prioridade, as monarquias locais, a coisa começou a descambar, começou a perder um pouquinho o seu nexo, começou a perder um pouquinho o seu sentido. E é aí, nesse instante, que talvez o valor mais espiritual, o valor mais católico, o valor mais autêntico da Inquisição começa a ser colocado em risco, mas não, de fato, fez perder aquilo que foi a Inquisição em si mesmo, um fenômeno de época, de ordem eclesiástica, espiritual, com um valor inestimável e que foi um remédio, um santo remédio, para se evitar que a sociedade de época, a sociedade principalmente a sociedade europeia, estamos falando dela, terminasse destruída por um movimento de total convulsão da sociedade, que foi a heresia cátara ou catarista. O Antônio Caires Barbosa, ele é de Presidente Prudente, ele quer saber mais dessa relação, dessa matança lá na França, com a Inquisição Católica. Então, a gente está só fazendo um apanhado rápido do que a gente falou no programa passado, Antônio, mas que fique bem claro, esse tribunal, essa ação jurídica que a Igreja instituiu oficialmente, então, a partir de 1231, com o Papa Gregório IX, a gente tem até uma imagem do Papa Gregório IX, daqui a pouquinho a produção coloca para a gente uma imagem do Papa Gregório IX. Foi ele que instituiu, então, isso para toda a Igreja, esse tribunal, que cuidava, como o padre acabou de dizer, das questões eclesiásticas. E o Estado, fora dos poderes da Igreja, cuidava das penas civis, que início não havia morte. Então a gente parou mais ou menos a conversa aqui, onde o padre já começou a dizer disso, que o problema, pelo que eu entendi bem, padre, é que daí o Estado começou a nomear essas pessoas para fazer a Inquisição. Exato. E aí onde a gente começa a ver que nem tudo foi lindo, ou nem tudo foi de reta intenção, como a Igreja queria, né? Exato. Só, como chama mesmo o nosso irmão? O Antônio Caires Barbosa. Antônio, um abraço, que Deus lhe abençoe. Mas talvez vamos só pontualizar uma coisa aqui antes de mais nada. Quando você utiliza a expressão matança, que conotação se quer dar com isso? Que não houve matança alguma, sinceramente falando. Eu acredito na retidão da sua pergunta, mas já vamos pontuar aqui. Certo. Matança dá-se a impressão, então, que foi uma hecatombe, um sacrifício em massa. Não houve matança nenhuma, a coisa foi muito pontual e talvez antes do fim falemos em números de pessoas idôneas e sérias que estudaram o fenômeno de fato, que não ouviram ou que se pautaram em ideologias. Agora, a partir do momento em que o Estado começa a ter prioridade na nomeação de alguns condutores de processo, o que acontece é que gente que não estava preparada, gente que não estava, vamos dizer assim, sincronizada com o sentido espiritual e eclesiástico da Inquisição, infelizmente acabou se metendo na história. E aí houveram alguns problemas, não há dúvida, Eric. Porque, na verdade, né, padre, o problema não é só na França.
era em toda a Europa, numa situação de pressão da igreja. O tribunal já estava instaurado. Olha, só um parênteses, embora seja em toda a Europa, mas vamos sentar por hora. O forte foi França, Itália e Alemanha. Tá certo. Né? É porque depois a gente vai falar ainda sobre o período no resto da Europa. O período tardio, mas foi França, Itália e Alemanha. Quer dizer, o movimento se deu mais forte exatamente nesses três países. É errado a gente pensar, como a gente já citou na semana passada, se, por exemplo, um determinado governador, imperador ou rei que tivesse um possível inimigo ou que tivesse ali alguém que não estava atrapalhando o seu reinado. É muito mais fácil ele jogar para um tribunal que não é ele que vai executar e jogar nas costas, entre aspas, de uma outra instituição a morte dessa pessoa, no caso a igreja. É isso. Quer dizer, um exemplo prático, vamos colocar as coisas bem as claras. Tá. Suponhamos que um determinado nobre quisesse se livrar de alguém, aconteceu algum caso, foi pouco, mas aconteceu. Quer dizer, ele acabava influenciando na nomeação de um condutor do processo que ele tinha certeza que terminaria emitindo a sentença de réu de heresia que ele tanto esperava, porque a partir do momento que fosse realmente condenado por heresia, já estava totalmente entregue ao Estado e aí ele teria como executar a pena que tanto desejava sobre aquela pessoa, que aí no fundo não era outra coisa senão a simples intenção de se livrar dela. Tá certo. Olha, eu acho que esse primeiro bloco valeu para a gente fazer essa introdução, porque na sequência nós vamos falar sobre o caso Galileu Galilei, sobre o caso Joana d'Arc, sobre as principais lendas, o que demais foi exagerado nessa história toda relacionada à Inquisição e muito mais. Mas para terminar esse bloco, até a produção está me avisando aqui que o nosso telespectador agora há pouco, o Antônio Caires Barbosa, quando ele falou da França, aqui na pergunta eu não tinha entendido, ele também fez referência aos atentados recentes da França, aquele problema dos terroristas ligado ao islamismo que mataram muitas pessoas agora nesse episódio recente. Olha, uma coisa é fato. Os cátaros daquela época, dá para a gente fazer uma relação agora com os extremistas dessa época, sim. Porque pessoas com um grau tão grande de loucura desse jeito, você não tem diálogo. Você não dá para falar, por gentileza, senhor assassino, o senhor poderia não me matar porque eu não estou com vontade de matar agora? Dá para o senhor não destruir essa diocese, por gentileza? Não é assim. Você precisa de atitudes mais sérias, mais fortes e, às vezes, relacionadas com poderio militar, né? Então, a gente pode fazer essa relação, sim. Os cátaros eram uma corrente muito perigosa, violenta e herética, só que a diferença é que hoje em dia, para esses radicais islâmicos, qualquer pessoa que não seja relacionada àquilo que eles pensam, já tem o direito de morrer, né? Então, mais ou menos, a gente consegue fazer essa relação. Eram radicais, da qual a igreja precisou se levantar e se levantou, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso no próximo bloco. E esse programa é dedicado, então, a gente entender um pouco mais sobre a Inquisição, tá certo? A gente já vai para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando, então, sobre todos os assuntos que eu já disse. Não sai daí, o programa está bem legal, tá certo? Até já.